O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogado no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, no dia de São Camilo de Leles, nós ouvimos esse evangelho que podemos ver a dureza de Jesus com aquele povo. Ou seja, o Senhor, o lugar onde Ele mais fez milagres, o lugar onde mais se viu a manifestação da divindade de Jesus. Já aquelas pessoas foram testemunhas de milagres grandiosíssimos e mesmo assim não se converteram. E então Jesus diz da dureza, que eles serão tratados com mais dureza do que Tiro e Sidônia e também Sodoma, ou seja, os países pagãos. Ou seja, se eles tivessem visto aqueles milagres, eles teriam se convertido. E eles, entretanto, não se converteram, apesar de ver tamanhos milagres. Muitas vezes, é esses corações endurecidos que, apesar de ver o óbvio, de ver a verdade, de que Jesus é Deus, eles mesmo assim não seguiram Jesus. Mesmo assim, eles não se converteram. Podemos olhar para nós, muitas vezes nós somos assim. Nós somos batizados, nós recebemos a Eucaristia, o sacramento da penitência, tantas graças que acontecem em nossas vidas e mesmo assim nós não nos convertemos. Nós vimos a verdade, que é Cristo. Cristo é a verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ao olhar para Jesus nós sabemos aquilo que é a verdade. É uma pessoa a qual nós devemos seguir. Mas apesar disso tudo, nós ignoramos e não queremos seguir a Jesus. O Senhor já nos disse como que seremos tratados. Seremos jogados no inferno. Porque apesar de ver a manifestação de Jesus na nossa vida, ou seja, os seus sacramentos, a sua igreja, nós não queremos seguir Jesus. O que nós devemos então fazer? Olhar para o Senhor, olhar para a verdade e segui-lo. Mas não só naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos que será confortável, mas seguir em tudo. Seguir os seus mandamentos, os seus preceitos, fazendo a vontade de Deus em tudo. Podemos olhar, por exemplo, o santo de hoje, São Camilo de Leles, um homem que quis dar a vida pelos enfermos, para cuidar dos enfermos. Porque o Senhor assim quis cuidar daqueles enfermos. E assim São Camilo tratava daqueles doentes, daqueles enfermos, tratando de Jesus. Ou seja, ele via Jesus naqueles enfermos e queria cuidar daqueles enfermos, porque ele estaria cuidando também de Jesus ali, presentes naqueles enfermos.
e deu a sua vida por isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus, com a verdade, e o seguiu até o fim, até as últimas consequências. Nós também devemos ter essa coragem, essa santa audácia de seguir a Cristo até as últimas consequências, porque esse é o caminho da verdade, não há outro. Às vezes podemos pensar assim, não, mas eu sou católico, mas acredito em outras religiões também, Deus é o mesmo, um só. Eu posso ter outras práticas em outras religiões. Isso não é seguir a Jesus, não é seguir a Cristo, não é seguir a Deus, a sua igreja, de forma completa. Porque estamos selecionando. Podemos dizer assim, temos que abraçar o pacote todo. Não é uma parte, ou o que nós achamos que é conveniente para nós. Nós temos que abraçar tudo, inclusive a cruz de Cristo. E seguir até o fim. Quando nós, então, decidimos viver uma vocação, seja ela matrimonial, sacerdotal, religiosa, quando nós vivemos aos passos de Jesus, nós sabemos que vamos encontrar cruzes, em qualquer uma delas. Se o rapaz entrar para o seminário ou para a vida religiosa, se a moça entrar na vida religiosa, seja na vida ativa, seja na vida contemplativa, se um casal abraçar o matrimônio cristão, haverá cruzes. Mas quando nós seguimos a verdade, seguimos Jesus Cristo, essa cruz não está sozinha. Ela tem também o crucificado. Ela tem Jesus. É o caminho que devemos seguir e mais ainda, é Ele que nos leva. Devemos seguir então até o fim. Não simplesmente, porque às vezes quando nós abraçamos uma vocação, nós temos aquela tentação. Na verdade, quando nós abraçamos e partimos para ela, nós entregamos tudo. Entregamos nossos sonhos, nossos desejos. Quando o casal sobe ao altar, então, para diante de Deus e da igreja, dar o seu sim definitivo, vai na emoção, na paixão, entrega tudo. O rapaz, quando entra para o seminário, a mesma coisa, ele entrega tudo. Uma moça, quando vai à vida religiosa, ela entrega tudo. Mas pode ser que nesse caminho haja a tentação de ir pegando aquelas coisas de volta. A sedução do mundo, da vida cômoda, vai nos fazendo pegar tudo de volta. Então aquele casal que decidiu viver uma vida matrimonial plena, começa a ter saudades da vida de solteiro e começa então a pegar as coisas de volta. Começa a viver como se não tivesse casado, como se não tivesse uma esposa, um esposo, filhos. Um seminarista então começa a viver como qualquer jovem no mundo, porque sente saudades daquela vida que tinha antes de entrar para o seminário. A moça, na vida religiosa, a mesma coisa. Ou os próprios consagrados, a mesma coisa. Tem a tentação de voltar àquela vida antiga, de abandonar a cruz de Cristo. Ou seja, viu todos aqueles milagres, as graças que Deus fez na sua vida, e mesmo assim não se converteu de fato. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje. O que é necessário então? Abraçar a cruz de Cristo. Não tenhamos a dúvida, e nem paire em nosso coração, que teremos nesta terra uma vida cômoda, a qualquer vocação que nós abraçarmos. A nenhuma delas, se nós quisermos, claro, viver conforme a vontade de Deus, nos passos de Jesus Cristo, nós não teremos uma vida cômoda. A vida matrimonial tem as suas lutas, a vida sacerdotal tem as suas lutas, a vida religiosa tem as suas lutas. A vida leiga no meio do mundo tem as suas lutas. Mas saibamos que se nós seguimos a verdade, ou seja, se seguimos a Cristo, não simplesmente os seus milagres, porque às vezes nós vamos também atrás dos milagres, das grandes manifestações de Deus, das teofanias. E quando nos faltam os milagres, então nós desistimos de tudo.
Nós seguimos de fato a Jesus na vida real, no dia a dia, no cotidiano. Nós vamos sim ter cruzes. Mas nós não vivemos simplesmente neste mundo terreno. Nós vivemos neste mundo olhando para o céu, com os pés fixos nesta terra, mas com o nosso olhar no céu, porque é para lá que vamos. Dependente da vocação que seguimos, era esse caminho que nós devemos construir, o caminho para o céu. E se fugirmos disso tudo, de abraçar a verdade, o Senhor já nos disse no Evangelho de hoje, nós vamos fazer o caminho oposto, para o inferno, não para o céu. Que possamos então, olhando para a nossa vida hoje, ver o que falta ainda para nós nos convertermos de fato, para pararmos de pecar e cada vez mais abraçarmos a vontade de Deus em nossa vida. Hoje, e por fim, aqui termino, uma moça da nossa paróquia dá o primeiro passo desse sim definitivo. Ainda não é o sim definitivo, ainda virão muitos outros passos até ele, mas que possamos olhar para a nossa vida também. Será que nós estamos dando esse passo em direção a Jesus? Esses passos que nós vamos dando em direção a Deus não é simplesmente para a nossa glória, pela nosso esforço, mas principalmente pela graça de Deus que nós deixamos agir em nós. Porque, por exemplo, um coração celibatário neste mundo, ele é um grande sinal para nós, para todos, para o mundo inteiro. Porque um coração celibatário, ele mostra para todo mundo que este mundo não termina aqui. Porque o coração de celibatário, ele bate por amor simplesmente a Deus. Ele vive já nesta terra aquilo que um dia todos nós viveremos no céu. Nós seremos desposados no céu e viveremos junto do nosso esposo santíssimo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um coração celibatário já vive nesta terra aquilo que um dia todos nós viveremos no céu. Isso não é honra nossa. Meu coração também é assim. Isso não é honra. Na verdade é uma honra, mas por graça de Deus, não pelo meu esforço, não pelo esforço das pessoas que abraçam essa vida, mas por pura graça de Deus que nos dá essa graça grandiosíssima de vivermos aqui nesta terra com o nosso olhar, o nosso coração já no céu, daquilo que um dia todos nós viveremos, por graça de Deus. Que possamos então, com a ajuda da Virgem Maria, caminhar neste mundo com um olhar fixo no céu, caminhando para lá, independente do caminho que seguimos nesta terra, da vocação que seguimos. Que os nossos pés estejam fixos nesta terra, sabendo da vida real que vivemos, das condições que vivemos, mas que o nosso olhar esteja no céu, porque é para lá que Deus nos criou para isso e assim queremos ir, para o céu. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a nunca perder esse olhar para Deus, no céu, na verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.